cresci no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada São José do Buriti. É uma cidade muito pequena. Eu sou de Fortaleza, nascido e criado em Fortaleza. Estudava numa escola de bairro, depois mudei para uma escola maior. E eu tinha sonhos de estudar, muito porque minha mãe não tinha tido oportunidade de estudar. E ela sempre me incentivou muito. Eu sempre estudei em escolas públicas, né? Eu venho de uma família de baixa renda. Ao longo do meu ensino médio, eu cursei ensino técnico em administração, integrado ao MED, numa ETEC do interior de São Paulo. E eu entrei no site, eu vi que tinha um programa de bolsas. Eu me apaixonei pela escola, me apaixonei pela visão da escola. E eu vi que eu me enquadrava no perfil. Por acaso, eu acabei conhecendo o INSPER, acabei entrando no site do INSPER, fiquei completamente apaixonada pelo curso de engenharia que tinha aquela proposta hands-on, aquela proposta mão na massa, uma proposta completamente disruptiva para um curso de engenharia no Brasil, e eu resolvi prestar o programa de bolsas. Eu descobri o INSPER, cara, eu já estava fazendo faculdade lá em Fortaleza, descobri que existia a faculdade, o INSPER, descobri o programa de bolsas, me inscrevi, passei e vim. No dia que saiu a resposta da bolsa, né, eu tava ansiosa, esperando, falei, meu Deus, o que vai acontecer? Liguei pra minha mãe e falei, mãe, passei, já sei qual faculdade que eu quero ir, agora não preciso escolher mais, porque eu tenho certeza que é o INSPER. Eu nunca senti algo antes como aquilo. Pra mim era a concretização de todos os sonhos que aquela menina, naquele momento, eu não sabia que a minha vida ia mudar tanto. Primeiro, a primeira coisa, se não existisse bolsa, não existia Ernesto no INSPER, entendeu? Não tem como, não fazia, estava muito longe da nossa realidade, então acho que poder entrar numa universidade da qualidade do INSPER só foi possível para mim pela bolsa. O grande objetivo do programa de bolsas, né, do ponto de vista institucional, era trazer diversidade para o corpo discente. Na verdade, criar um corpo discente, construir um corpo discente diverso, de ideias, de propósitos, de visão de mundo. O que eu acho que é uma das grandes qualidades da população brasileira, que é a capacidade de lidar com a diversidade. E todos nós sabemos a quantidade de talentos, que é a capacidade de lidar com a diversidade. E todos nós sabemos a quantidade de talentos que estão por aí mundo afora e que obviamente não têm oportunidade. Aliás, esse é um dos problemas do Brasil, tolerância e oportunidade. É uma realidade mesmo que a depender do CEP onde você nasce vai destinar seu futuro. Isso é inadmissível. Todas as pessoas que nascem no Brasil têm que ter as mesmas oportunidades para realizar seus sonhos. Não importa se elas nascem na periferia de São Paulo, na zona rural no Nordeste, em bairros ricos, todos têm que ter a mesma oportunidade. A gente começou a colocar esforços onde estão esses talentos acadêmicos, porque a questão financeira a escola estava preparada para suprir, e a parte deles era trazer o gosto pelo estudo, a curiosidade intelectual, acreditar na educação como meio de geração de possibilidades para eles na vida, e a gente teve o desafio então de investigar e procurar esse pessoal. Até no Ceará a gente foi parar, né? O mundo ele é muito maior do que essas 8 quadras que cercam a faculdade, e trazer gente de fora, você traz, cara, perspectivas diferentes de problemas, você traz novos problemas para dentro da faculdade. Eu acho que tem um ganho de ter diversidade dentro do corpo de apoio importante para cidadã também, que eu acho que a faculdade faz parte disso. A história do INSPER é uma trajetória, as coisas vão acontecendo, é um processo. Então nós temos vários marcos. Um marco importante foi a criação das nossas bolsas não restituíveis integrais. Outro marco aí foi mais gradual, é o engajamento progressivo dos nossos ex-alunos, chamados alumni, no nosso fundo de bolsa. Nós temos um número crescente de alumni que hoje contribuem para o Fundo de Bolsas, o que nos deixa extremamente felizes e orgulhosos. Outro marco importante foi a Toca da Raposa, que foi o primeiro dormitório que nós tivemos aqui no INSPER, voltado para os bolsistas integrais. Para pessoas como eu, que são de fora de São Paulo, existe a Toca da Raposa, né, que é um residencial incrível que foi construído pelo INSPER para abrigar esses talentos do país inteiro e conseguir viabilizar que essas pessoas estudem no INSPER. Então, é um espaço bastante colaborativo que me possibilita me dedicar integralmente aos estudos no INSPER. O programa de bolsa permite que essas pessoas, que esses jovens, consigam atingir seus sonhos.
e isso vai refletir em toda a vida dessas jovens. Do lado da instituição é muito importante, por trazem um dinamismo grande para a escola. O INSPER também é um sonho de quem acredita no Brasil, né? Eu acho que aí todo mundo sai um pouco imbuído dessa vontade de fazer diferença, levando esse senso de pertencimento, esse olhar pragmático para onde a gente vai depois de sair aqui do 4A300. INSPER, na realidade, vem de inspirar e pertencer. Então, esse pertencer que nós queremos realmente colocar os nossos alunos, que eles pertencem à nossa comunidade. Eles, na realidade, estão ligados à escola perenemente. Então, a gente colocou muita energia em isso de comunidade. Que é, independentemente de qualquer contrato, é em outro lugar que está esse compromisso. Meu sonho também é poder adotar alguém como mentora, como madrinha para o programa de bolsas e poder devolver ao INSPER tudo que eu recebi. E eu posso acompanhar hoje. Franco, fizemos MBA na mesma universidade, em Warwick Business School, na Inglaterra. Também já tivemos aí umas boas aventuras. E Marcelo, né, nós fomos também pioneiros na área de storytelling, né, ao fazer uma das primeiras ações, né, usando storytelling em marketing para endomarketing na Accenture, né, então, e aí vão alguns anos, gente, não vou falar quantos anos são, tá? Mas é um prazer estar aqui com vocês. O nosso tema hoje, eu vou compartilhar rapidamente uma tela, apenas para vocês, né, terem uma noção aí do que é o tema, tá? Então vamos lá, o nosso assunto de hoje é esse, né? Então, turismo doméstico ou internacional. Que história que nós vamos contar após a pandemia? E, na verdade, tudo começou com uma provocação que eu mesmo acabei vendo, né? E da GV, que soltou um estudo, soltou uma pesquisa muito séria, né? Claro, como sempre, né? Da GV, dizendo o tamanho do buraco no turismo só do Brasil, gente, né? Quase 120 bilhões, né? Foi a estimativa que eles... que essa recuperação aconteceria só lá, né? Em 2023, Gente, isso aí assusta qualquer um, mas, gente, não dá para saber. Eu acho que todos vocês estão passando por isso, né? Nós tivemos um webinar no mês passado, em que os estrategistas falaram o seguinte: o curto prazo é ontem. Aconteceu ontem. As coisas estão mudando, então o que aconteceu ontem não necessariamente vai acontecer igual amanhã, ou mesmo hoje. Então, curto prazo é ontem, médio prazo é amanhã, e o longo prazo, quem sabe semana que vem, daqui a um mês. Então, ao invés de falar de estatística, a gente tem que ver a realidade. Infelizmente, o turismo viu essa realidade, né? É isso que a gente está vendo pelos aeroportos ao redor do mundo. E essa semana saiu essa notícia. A Avianca Brasil pede falência à justiça, né? Com alguns milhares aí de desempregados, etc. e tal. Então, para contar essa história, eu convidei aí meus amigos, né? O Franco, a Ana Maria e o Marcelo, e aí, né, uma simpatia aqui com meus amigos mineiros, né, já que a gente está falando de turismo, né, a minha pergunta é a seguinte, né, onde tô, né, onde nós estamos? E onde vou? Onde nós vamos parar com isso tudo? Então, para conversar sobre isso, a primeira pergunta, então a gente começa com o Franco, né, que vai contar um pouquinho sobre como ele está vendo, né, a parte do mercado doméstico. Então, Franco, onde tô, Franco? Obrigado, boa tarde, Afonso, Ana, Marcelo e a todos que estão nos ouvindo. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de poder trazer um pouco da minha experiência, do meu ponto de vista, e a gente debater esse tema tão importante que é turismo. Não só um tema que me encanta, trabalhando dentro deste segmento, com distintos desafios, e é uma área que me encanta, principalmente quando a gente vai falar de projeções para frente. E acho que aí que mora o grande desafio, né? Como olhar para um segmento de alta representatividade. A gente tem que lembrar que o turismo representa mais de 10% do PIB global. Para se ter uma ideia de dimensão, ele é 1,5 maior que o PIB da indústria automobilística, 1,7 vezes maior que o PIB da indústria de mineração,
E nos últimos anos, a gente vem vendo uma tendência de crescimento dessa participação no PIB global, exatamente pelos desejos das pessoas de se viajar mais, de se conhecer, e é aquela mudança um pouco comportamental de se ter para se viver, né, para se ter aquela experiência, para se viver aquela experiência. No Brasil, esse cenário não é diferente. Desde 2015, mesmo durante o período da nossa maior recessão na história econômica do país, a gente vem vendo um crescimento significativo na área do turismo. Hoje, para se ter uma ideia, no ano de 2019, o PIB absoluto do setor esteve na casa de 8%, quer dizer, de uma representatividade bastante importante, empregando milhões de pessoas, e com crescimentos também na casa de 3%, 4% ao ano. E diante disso, uma pandemia que afetou o setor severamente, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros segmentos ou indústrias a fechar suas portas, causando sérias consequências para todos os operadores dentro da malha turística. Quando você me pergunta como está o setor hoje, é difícil de trazer números, porque, como você mesmo disse, ou os estrategistas do outro webinar que participaram, amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. Hoje você trouxe a notícia trouxe aí o slide da Avianca, mas a gente já sabe que a Latam está indo para o mesmo caminho, outras empresas aéreas estão indo para o mesmo caminho, a indústria hoteleira está sofrendo com isso, de parques, etc. Então o cenário é preocupante, é um cenário incerto, a gente vai falar do futuro, acho que essa é a segunda parte do nosso webinar, mas é um segmento, como disse, de extrema relevância, que precisa de muita atenção, vai enfrentar muitos desafios, é um segmento que, na verdade, já vinha se reinventando, se profissionalizando, pela sua importância, mas aí acho que neste momento ainda os desafios vão ser ainda maiores. Então, hoje, acho que para fechar o panorama, é um cenário bastante incerto, é um cenário bastante preocupante. Nós temos a oportunidade de conversar com especialistas, alguns mais otimistas, outros mais pessimistas, mas está todo mundo olhando para entender um pouquinho o que vai ser o amanhã. E primeiro fazendo uma contenção dos damages, né, do que tudo isso impactou para suas estruturas, para os seus modos operantes, para os seus caixas, e até, inclusive, que eu sei que nós vamos debater daqui a pouco, acho que a Ana vai trazer esse assunto, para o emocional do viajante, né, que eu acho que essa é uma questão também que os grandes operadores, os grandes players da indústria de turismo vão ter que enfrentar essa nova realidade de consumo. Excelente. Obrigado, Franco. Acho que você falou duas coisas muito importantes, ou seja, a importância do tamanho desse mercado, né, em termos de PIB, de empregos, etc. E acho que você fechou brilhantemente ao falar que, no final das contas, é aquilo que eu estava comentando, nós somos indivíduos. E acho que todos vocês, né, que estão aqui, acho que, com certeza, todos que estão hoje nos assistindo, devem ter adiado planos. Ou de férias, planos de trabalho, que seja visitar avó, né, parentes, etc. Então, por quê? Porque essa incerteza que a gente está falando de números se reflete em negócio, mas se reflete na nossa vida do dia a dia, né? Então, Ana, como é que você vê isso, né? Como é que está aí o mercado internacional, né? O turismo internacional enfrentando esses desafios?
Afonso, muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. O Afonso foi meu chefe na Disney, e chefe manda sempre, mas nesse caso ele me pede, eu faço com o maior prazer, porque falar para parceiros assim como o Marcelo, para o Franco, para a audiência de uma instituição respeitada como o ISPER é, sem dúvida nenhuma, um privilégio. Muito obrigada. Bom, o mercado está acontecendo, e a gente vê o que está acontecendo, é uma fotografia quase que disparada com flashes por segundo, a cada segundo. A gente não consegue prever mesmo depois de amanhã. O mercado internacional, com certeza, que alimentava muito as promoções aqui no Brasil, o brasileiro viajava muito, por exemplo, para a Flórida, foi completamente estacionado, parado, estamos literalmente no chão. Imaginem que é como se nós fôssemos um condomínio que ia muito bem, feliz, super bem cuidado, à beira-mar, e fomos inundados, levamos uma onda muito brava de um tsunami que não houve previsão meteorológica que pudesse nos dar qualquer sinal. Então, foi um segmento que foi impactado de primeira, a onda chegou nele primeiro. Colocou no chão muitos segmentos, o turismo é um segmento bastante ramificador, não é? Então, pôs no chão muitos empregos, muitas empresas, e o turismo internacional está sofrendo muito. No meu caso, que tem uma agência de promoção de destinos internacionais, eu estou vendo isso de uma maneira bastante drástica. Nós paramos de viajar para os Estados Unidos, para qualquer país da América do Sul e para a Europa. Estamos voltando agora para o Brasil, mas ainda com muitas incertezas, não é? Nós temos agora uma única certeza, que nada é certo, nós não temos certeza de nada de verdade. E como diria o fundador das Casas Bahia, Afonso, Samuel Klein, nesse momento nós temos que ser rigorosamente flexíveis, não é? Para entender e para tentar interpretar os cenários. Mas eu posso dizer que o turismo, sempre achávamos antes da pandemia, que, aliás, o mercado ia muito bem, os preços dos combustíveis das companhias aéreas razoavelmente baratos, nós estávamos já avançando nos novos canais de distribuição, ou seja, o que chamamos de OTA, Online Travel, consolidadas, o turismo, as operadoras, as agências de viagens, já avançando com muita velocidade na venda de turismo online, o consumidor também bastante familiarizado por buscar preços, fazer planejamento, a jornada de compra dos produtos turísticos já estavam bastante digitalizadas, e aí veio a pandemia e nos mostrou o seguinte, na verdade, nos deu certeza que nós não temos controle de nada. Nós sempre soubemos que não tínhamos controle, só que agora a gente tem de verdade a certeza. E esse novo momento, a pandemia, mexeu com dois comportamentos humanos que são essenciais para o seu equilíbrio e essenciais também para qualquer mundo corporativo, para qualquer empresa: a confiança e o medo. Se antes o produto turístico ele tinha alguns eixos, alguns pilares, como o preço e a vontade ou desejo de viajar, agora isso tudo já não existe mais. Nós temos a confiança e o medo abalados e um muito conectado com o outro. Não se viaja sem confiança, e sem a confiança se estimula o medo. Nós entramos num avião, por exemplo, teoricamente, porque acreditamos que a companhia aérea cuidou da segurança do equipamento e o piloto tem a sua habilidade técnica. Quando eu falo de confiança, eu digo literalmente que a superação de certezas. Nós delegamos a nossa vida e a nossa saúde para marcas e para empresas. E nessa pandemia, então, torna-se ainda mais relevante a comunicação e a consolidação do valor das marcas. Então, investir na confiança agora passou a ser uma necessidade, obrigatoriedade do mercado de turismo. E o medo, literalmente eu falo que o medo trouxe a certeza da brevidade da vida, da finitude. Então, se pudermos prever depois acontecer, ninguém sabe, é uma pergunta de milhares, de milhões de dólares, essa certeza da finitude vai fazer com que a gente valorize o que realmente tem importância, não é? O que realmente tem importância na essência humana. Então, basicamente é isso que eu queria começar aqui a nossa conversa. Afonso. Obrigado, Ana. Nossa, super claro, acho que é isso mesmo, né? Ou seja, estamos tocando o indivíduo e acho que todos fazem isso, né? Ou seja, quando a gente viaja, e mesmo que seja negócio, né? Vamos né? Lembrar de ter muitas pessoas que sim, realmente viajavam pela empresa, viajavam negócios, né? Rodavam aí o mundo, mas
tenho certeza que todo mundo aqui que já viajou negócio não deixou de fazer seu turismo, né, dessa oportunidade. Então, está tudo, né, misturado, mas aí a gente viaja, no final, para quê? Para que todos nós viajamos? Né? Para que a gente tira férias? Para que a gente sai, né, com família, com amigos, etc.? É para criar memórias, né, para poder contar histórias sobre isso tudo depois para as outras pessoas, para amigos, parentes, etc. Então, né, nesse momento eu convido então o Marcelo para contar um pouco, né? Vou fugir um pouquinho só do tema, mas depois a gente vai amarrar, gente, não se preocupe. Mas então, Marcelo, história é uma coisa tão importante, claro, viagem, turismo, férias, essas coisas são histórias que a gente quer contar para frente. Conta um pouquinho para a gente então, né? Como é que é contar uma boa história, né? Para a gente imaginar que história iremos contar lá na frente. Agora sim. Obrigado pelo convite, Afonso. Prazer poder estar aqui com vocês, com o Franco, com a Ana, e dividir essa conversa, essa tela tão rica e com tantos conhecimentos diferentes. Acho que meu papel um pouco aqui é trazer uma lente, né? Uma lente do storytelling, da narrativa, é um assunto que eu trabalho. E quando eu ouço todo esse cenário, na verdade eu fico sempre pensando, porque para mim a coisa do storytelling é muito mais um jeito de olhar os problemas, um jeito de tratar a comunicação, e aí eu fico o tempo inteiro então virando a chavinha de que história é essa, de como é que a gente conta essa história. E daí acho que vale a pena dar um passinho para trás para a gente entender um pouco o que está na base de uma boa história, né? Quando a gente conta uma história, isso vale para tudo. Estou falando do turismo, mas estou falando das marcas, dos filmes. O que está por trás de uma boa história é sempre alguém, um personagem, que vai atrás de alguma coisa, que quer ou deseja alguma coisa, e é difícil conseguir. E no final o que a gente está acompanhando é a trajetória desse personagem, como é que ele passa pelos obstáculos que aparecem na frente dele, e essa jornada então é a trajetória, a famosa jornada do herói, mas que vale para muita coisa, né? Se a gente parar para pensar, toda e qualquer história, é claro que eu estou falando dessa estrutura clássica, tem alguém que quer alguma coisa e é difícil conseguir. Pode ser derrotar o vilão, pode ser salvar o mundo, pode ser conquistar o amor perdido, ou pode ser uma história de autoconhecimento, né? O que une essas histórias, o que é tão universal numa história, é essa capacidade desse personagem ir atrás e superar o desafio 1 e a barreira 2, e derrotar o inimigo 3, e assim por diante. E o que acontece é que essa trajetória ela acontece sempre dentro de um universo, né? É um outro elemento importante da história, a gente entender e conhecer muito bem o universo da história, e ela acontece também a partir de fatos em sequência, né? Então, muito resumidamente, quando a gente está contando uma história, a gente tem alguém que quer alguma coisa ou deseja alguma coisa, é difícil conseguir, ele vai atrás disso dentro de um universo e a gente divide isso em começo, meio e fim. Por que é importante entender esses elementos? É porque quando a gente ouve trazem, o que está acontecendo nessa grande narrativa é que todos esses elementos, o personagem, o conflito, o universo e a trama, eles estão em total desarranjo, na verdade. Tudo mudou assim. Então, a gente existiu uma narrativa no mundo do turismo, né? É claro que tem as suas nuances, é claro que cada destino tem uma coisa diferente, mexe com a gente diferente. Não vou ignorar isso, mas assim, num olhar bem macro, existe lá, né? As pessoas viajam para construir memória, dentro de você comprar uma viagem, de viver a experiência, que estava mais ou menos estabelecido e que agora foi absolutamente desconstruído. Mudou esse personagem, porque eu nem sei se eu quero mais viajar como viajante, mudou o meu conflito, eu tenho 1000 outras questões, além de a segurança do avião, se o piloto está dormindo ou não está, o que vai acontecer quando eu chegar no hotel e se vão me atender bem. Mudou, tudo mudou. O universo mudou também, porque os destinos que eu imaginava, alguns eu nem posso mais ir, eu estou proibido de entrar no país A ou B. Outros tantos hotéis que estão fechando, destinos que, enfim, o cenário, o universo está completamente diferente e a trama também muda, porque daí é um rearranjo completo, assim. Então, a gente sempre diz que dentro desses elementos, qualquer vírgula que você muda, seja no personagem, seja no conflito, no universo, na trama, muda a história toda. Uma simples mudança de uma vírgula é capaz de mudar o sentido de uma história,
Que dirá, então, esse desarranjo absoluto, está tudo de ponta cabeça, então vai ser difícil agora, e acho que, na verdade, o setor, acho que qualquer setor está vivendo um pouco isso, né? Esse choque que aconteceu no primeiro 2 meses, na tentativa de se encontrar e buscar a rota. Acho que no turismo isso é muito mais drástico, mas a gente precisa reencaixar esses elementos, reentender qual é o anseio, qual é o desejo, que memória essas pessoas querem construir, reentender os conflitos, o que agora me impede de viajar, que antes me impedia, reentender o universo, reentender os destinos, para passar a construir e pensar nessa nova história. Legal, muito, muito bom, muito interessante, né? Porque é bem por aí, né? Ou seja, todos estamos vivendo esses conflitos, né? A questão da insegurança, o medo, como viver isso tudo de novo, o que vai ser essa abertura, né? A gente não sabe o que vai ser, a abertura não está claro. Olha só que interessante, saiu no Estadão hoje, né? Que a abertura de bares e restaurantes, eu não sei a fonte dessa estatística, mas que 80% de bares e restaurantes de São Paulo preferiram não abrir. Né? Então, peraí, todo mundo falava, não, mas tem que estar aberto, porque senão nós vamos quebrar. Mas eles preferiram não abrir. Que modelo de negócio será que eles estão conseguindo ver, fechar suas contas, etc., né? Então, realmente é algo bem complexo, concordo com vocês. Então, frente a esse cenário complexo, né, de que a gente está vendo realmente as pessoas até mudando seus hábitos e comportamentos, e provavelmente depois disso tudo, querer experiências diferentes, experiências novas. A gente viu isso até em um outro webinar que foi aqui do INSPER também, em que falou que nenhum de nós mais vai comprar igual comprava antes no supermercado. A gente já começou a comprar diferente, a gente já começou a pesquisar diferente. Para que eu preciso ir no supermercado para comprar papel higiênico, gente? É tudo igual. Talvez eu vá lá para o supermercado para ter uma experiência diferente. Então, o que o supermercado também vai fazer ali mais para frente? E eles estão operando full, né? Para eles não teve problema nenhum. Então, as coisas estão mudando. Ou seja, as experiências que a gente vai passar a ter estão mudando, né? Ou seja, é o Oncovô, né? Então, meus queridos mineiros, né? Que eu tanto gosto, né? Já tive em Serra da Canastra, Belo Horizonte, Caraça, estado bacana, né? Então, meus mineiros queridos, Oncovô, onde nós vamos parar, né? Como que vocês estão vendo esse futuro, né? Onde vamos parar, né? Então, Ana, Oncovô, Ana. Vamos lá, Afonso. Tá vendo que você começou a falar de Minas, lembrando as memórias de quando você esteve lá? É tudo isso mesmo. Isso que o Marcelo traz é exatamente isso que as viagens proporcionam. E dentro dessa tua roteirização, Marcelo, eu queria fazer algumas contribuições e observar que é muito interessante. Eu já estou no turismo já há bastante tempo e, claro, a gente sabe que é muito vulnerável. Ele é muito sensível a qualquer ações políticas, terroristas, preço de combustível, tudo afeta o turismo. Eu fiz uma websérie na minha empresa, que se chama Imaginadora, chamada No Turismo, Tudo é Passageiro. E é de verdade, no turismo tudo é passageiro, e isso também vai passar. E que história a gente vai querer contar? Eu queria só fazer uma viagem aqui, um panorama, um voo. Como que já estão contando essa história, como que cada segmento está já roteirizando. Claro que ainda não é uma história fechada, quem dera que fosse, mas já são rascunhos de capítulos. Então, vamos ver uma coisa. Ninguém tem certeza de nada, né, em nenhum desses segmentos, porque quem tem certeza que diz que sabe, tá muito mal informado, porque as coisas mudam a cada segundo, a cada semana. Você mostrou lá aquele resultado da GV, aquele gráfico da GV, dizendo que vai se recuperar até 2023. Sim, dizem isso. Todo mundo aqui está acreditando, o Segral dizem que sim, que vai acontecer. As viagens internacionais, a recuperação super lenta. Porque, claro, com as fronteiras fechadas e os protocolos nacionais ainda em formação, não se tem confiança para ir para outro país e também porque as companhias aéreas não estão com a sua capacidade inteira ainda para manter voos diários como tinham no Brasil.
Turismo de proximidade ganha relevância, ganha importância. E o que é turismo de proximidade? De novo, tudo que tiver, que pudermos ter controle e termos a confiança de que estamos controlando o ambiente onde estivermos, vai ter mais relevância, vai ter mais aceitabilidade. Por exemplo, companhias de locadoras de veículos. Elas estão investindo bastante na limpeza dos veículos e tentando dar aquele cheiro, que se diz cheiro de homo, cheiro de limpeza, para que quando se alugar um carro, tiver certeza que aquilo foi limpo. Mas eu quero viajar com o meu próprio veículo e não usar avião. Isso quer dizer que nós vamos viajar turismo de proximidade por até 500, 600 quilômetros. Já existem empresas locadoras lançando viagens de trailers ou de motorhome. Isso quer dizer, no turismo tudo é passageiro e a gente se adapta rápido. O ser humano, e no turismo eu já vi isso muitas vezes, ele encontra outras fórmulas e a gente vai viajar. O turismo regional. Então, primeiro vai ser turismo de proximidade, por aqui mesmo, por São Paulo, perto da sua casa. E depois o turismo regional. Pensa-se que o Nordeste vai ter preferência nessa volta de turismo regional. E depois, claro, internacional, mas isso lá para 2021, a saber, a definir. As companhias aéreas, como disse o Franco, você também mencionou, Afonso, estão em plena crise grave de todas. Também anunciou a licença de 36 mil funcionários, sendo deles 15 mil comissários e mais de 2.200 pilotos. Então, a situação das companhias aéreas é a mais grave. Também afirmam as companhias aéreas que muitos equipamentos jamais voltarão a voar, como os modelos 777, porque são grandes e a tendência agora é que se viajem com menos pessoas a bordo e com equipamentos menores, não é? E que a maioria dos negócios em turismo devem sobreviver com uma capacidade média de 45% a 50% por um bom período. Então, full power vai demorar bastante. O desafio das marcas de turismo, então, nesse cenário, é mostrar flexibilidade. Quem conseguir atender essas necessidades de mudança de regra, que também caíram por terra, vão ter mais sucesso. Se eu reservo uma viagem agora e quero mudar, que eu não tenha penalidade para isso, que eu não tenha multa. Eu tenho que ser flexível como empresa, como marca. Porque também se nota que o comportamento do viajante, a jornada da pandemia não nos deixa ainda abrir. Tem muita tecnologia, muito protocolo, só que a gente não contou isso para o vírus. Então, o vírus não está se importando com isso, ele aparece na hora que ele quiser. Ok, o que mais? Cruzeiros marítimos. Essa, eu não sei se eu vou gostar. Os cruzeiros marítimos, navios menores, grandes iates, não mais aqueles cruzeiros gigantescos. A União Europeia sugere que as viagens sejam de 3 a 7 dias e que os passageiros sejam divididos por faixa etária. Mas de jeito nenhum, imagina, as mulheres não vão gostar disso. Desse lado, quem tem mais de 40 anos, desse lado, quem tem 65, vão separar por idade. Passageiros e tripulação. E todos, para entrar a bordo, para embarcar, vão ter que ter o teste de Covid. Ou seja, a gente percebe uma história sendo contada. O passaporte e o visto serão menos importantes do que o seu certificado de saúde. Isso já é uma necessidade que se sinaliza aí. Companhias aéreas, fusões, ainda ninguém faliu, não se tem essa notícia de falência real, a não ser a Avianca mesmo, como o Afonso mostrou, mas recuperação de empresas assim, ou fragilidade anunciadas de empresas poderosas, de aço, como o caso da Lufthansa, o caso da United, por exemplo, e a gente vê redução drástica da malha aérea, muitas no Brasil, 100% da sua capacidade, e todos com um desafio muito grande de comunicar quais são os seus protocolos. A comunicação entra como um pilar super importante agora do marketing, não é? Você tem que comunicar o que você está fazendo para aumentar a confiança para viajar. Esse é um cenário que eu vejo hoje nessa tecelagem, nessa escrita narrativa aí desse novo roteiro, Afonso. E o futuro dessas viagens, de verdade, é valorizar mais a parte humana, não é? A essência do que realmente tem importância. Você quer que eu fale do futuro agora ou a gente fala daqui a pouco, Afonso? Pode ser, fala já, pode falar já.
Então, se nós estamos desenhando esse novo, sinalizando esse novo cenário de viajar, o que nós temos visto é que através não são opiniões, são essas plataformas de monitoramento que já vem o seguinte: as viagens do futuro, e futuro a gente não sabe mais de quanto tempo se forma o futuro, 1 mês, 3 meses, vai depender do cronograma da pandemia. As viagens mais procuradas são as viagens em família. Isso mostra que a pandemia, então, trouxe sentimentos diferentes para nós. A valorização dos relacionamentos humanos. E as viagens de experiência, as viagens, como você disse, Afonso, que constroem, que trazem memórias. Na pandemia, a gente percebeu que nós não lembramos do sapato que comprou, da bolsa ou do carro, mas as viagens, as memórias que tivemos enquanto viajávamos. Então, viagem em família, viagem de experiência. Vamos viajar para destinos não tradicionalmente turísticos e que não sejam como over-tourism, que não tenha aglomeração de pessoas, não é? E vamos dar mais importância pelo que se desenha, claro, ninguém tem certeza de nada, as viagens mais minimalistas, ou seja, não para criar memórias, criar uma tecelagem de histórias para contar. É isso que se tem visto. Muito bom, nossa, Ana, fantástico, excelente cenário, né? Muito completo, né? Tudo o que você falou. E conforme você foi falando, me vendo algumas coisas recentes que estão acontecendo agora, a questão da criatividade do turismo, né? Então, falar aqui um elogio em público, né? Elogio se faz em público, né? Uma das grandes qualidades da Ana Maria como profissional é a criatividade, né? Ela é uma dos meus personagens em sala de aula, né? Felizmente. Então, e o turismo tem isso mesmo, a questão da criatividade, porque o modelo de negócio precisa ser repensado. Como que é um restaurante funcionar, gente, com 30% da capacidade? Por isso, talvez que 30% ainda estão pensando em como vão reabrir. Eles talvez não estejam fechando a conta. Mas a criatividade está aí para ser aplicada. Então, né, o caso da Disney, né? A gente sempre guarda um carinho especial com essa empresa, né, Ana? Eles estão sendo muito espertos nesse momento. Eles já entraram com a NBA lá para fazer os jogos, né? Então, para fazer a continuidade do campeonato, eles conseguem, claro, com a quantidade de hotéis que tem lá dentro, deixar o pessoal absolutamente isolado, conseguir fazer a transmissão dos jogos com segurança. E eu acabei de ler que essa semana, né, eles fecharam, que acho que 1 semana e 10 dias, começa a Soccer League também no Wide World of Sports lá do Disney World. Então, além de tudo, vai precisar de criatividade. Mas não só criatividade, como a Ana falou, é como passar segurança para todo mundo. Como é que eu vencer esse meu medo e ter certeza que vai ficar realmente tudo bem? E, além de tudo, o negócio ficar de pé, né, com uma fração do que eles teriam de faturamento. Então, é uma matemática financeira que aí o Franco, né, como especialista, talvez ele possa nos contar um pouco. Então, um covô agora, Franco. Como é que vai ser aí turismo doméstico, se repensando aí nesses novos modelos de negócio? Pois é, essa eu acho que é a resposta de $1 milhão. É muito difícil neste momento a gente prever o que vai acontecer, né? Isso muito de tudo que a gente já está falando aqui nesses 40 minutos de conversa. E eu não temo, eu vou expor a minha opinião, mas eu não temo em mudá-la amanhã. Acho que pela primeira vez, quando se fala em olhar para frente, o grau de incerteza é muito grande, né? As questões mudam muito rapidamente. E você está correto, Afonso, quando coloca que os modelos de negócio vão ter que ser repensados em profundidade. E não só trazendo inovação, mas trazendo também a adequação a essa nova realidade, né? Como é que a gente pode pensar um hotel que tem 500 quartos tendo que operar com 250 quartos? E não é só uma redução de funcionários, é uma redução de processos operacionais, é modificação dos seus processos, que inclusive causam custos, porque você tem que trazer exatamente o que a gente estava falando, o
É que tá mostrando que tem 13 pessoas, mas não tá tocando. Oi, gente. Tecnologia. Estava até conversando com meus colegas aqui que eu dou aulas, né? No INSPER, na Mauá, né? Como vocês viram pelo meu currículo. Ainda não tinha me acontecido de caímos todos, né? Então, desculpem, acontece, né? Então, acho que todos já passaram por isso. Obrigado aí pela compreensão. Deixa eu só retomar um pouco, né, o ponto que a gente estava falando e fazer uma rápida observação. Se alguém tiver perguntas, não esqueçam de mandar pelo chat, tá? Então fique à vontade, que ainda no final vai dar tempo de eu abrir aqui para o painel poder responder as suas perguntas, as suas dúvidas, tá, ok? Mas só retomando então o ponto do Franco, então ele estava dizendo, né, das dificuldades, ou seja, de se planejar, de se imaginar um cenário, e que ele via que o internacional, o mercado internacional seria o que vai se recuperar mais lentamente, e na verdade isso provavelmente globalmente, não é só questão de Brasil para fora, é de todos os países para qualquer outros países, né? Então, então, Franco, só para não perdermos aí o fio da meada. Eu vou, obrigado, Afonso, desculpe, pessoal, pela tecnologia, mas esse é um bom exemplo de como tudo está tão sobrecarregado e mudanças, coisas novas, que a gente teve, infelizmente, essa interrupção. Vai acontecer primeiro com as viagens mais essenciais, viagens de parentes. Num segundo momento, o impulso vai ser as viagens domésticas ou turismo de proximidade. Num terceiro momento, os eventos corporativos e culturais. E num quarto momento, a retomada do turismo internacional. Acho que também esse shift, essa mudança do turismo de proximidade, de se viajar com a família, e aí o exemplo da Ana, vou pegar o gancho da Ana, dos novos modelos de turismo, de motorhome, vão ser realidade. E o ponto que eu vejo aí, a gente está falando de recuperação, tentar tangibilizar, eu acho que o grande desafio está em realmente se prever quando a gente vai alcançar os mesmos níveis ou de estabilidade para voltar a crescer. Quando eu leio aquele estudo da GV, que está bem fundamentado, se fala em crescimentos de mais de 17% a partir de 2022, 23, para se alcançar os mesmos níveis que se atuavam em 2013. Ou seja, é um grande desafio. É um grande desafio que vai demandar esforços de todos os players dentro do segmento e, inclusive, dos turistas, né, no sentido deles se adaptarem a essa nova realidade. Mas, de novo, eu acho que para fechar, eu tenho um sentimento que o turismo é uma atividade que está no coração de todos nós viajamos de uma maneira ou outra, sonhamos com essas viagens, queremos ter essas memórias, queremos ter essas experiências para poder contar, mas ele não vai morrer de forma alguma. E aí eu acho que eu vou trazer um gancho para engatar com o meu amigo Marcelo, a importância de se contar uma história dentro desse novo cenário, de como é que a gente vai reverter tudo isso, se adequar a todas essas novas realidades através de um storytelling que seja envolvente, que seja chamativo e que principalmente resgate a confiança do viajante em voltar a viajar, em voltar a botar seus sonhos no papel e executá-los. Muito bom, muito bom. Você já, inclusive, fez o meu papel, obrigado, né? Então, quase que já vou aqui passar automaticamente para o Marcelo. A única coisa, então, Marcelo, nós vamos meio que fazer a última pergunta agora, e em seguida eu vou, que nem eu disse, abrir para perguntas e respostas, tá? E vou pedir um fechamento depois para cada um dos nossos convidados, né? Uma última mensagem. Mas então, Marcelo, que história a gente vai contar? Se doméstico internacional já está respondido, né? Mas como contar essa história? Como passar a segurança, como passar a confiança, né? Que no final, se a gente conseguir tocar cada um, esse cada um vai gerar o volume que o mercado precisa, né? Mas como tocar cada um, né? Eu acho que a resposta, na verdade, passa por duas perguntas, e aqui acho que tem um outro parênteses importante para fazer quando a gente fala dessa coisa da estrutura de uma história, né? Tem uma outra questão muito importante, que é entender quem é o protagonista dessa história que você vai contar. Então,
Quando você conta uma história onde o protagonista é o viajante, você tem um tipo de história. Quando você conta uma história onde o protagonista é a indústria, e aí pode ser a aviação, pode ser a hoteleira, pode ser as agências, a história é diferente. Você muda o personagem, você muda a história, né? Acho que isso é... Porque, na verdade, eu penso que as narrativas elas podem caminhar por dois vetores diferentes, assim, e talvez elas fiquem indo de um lado para o outro, mas no final do dia eu acho que tem duas grandes perguntas para responder pensando nesses dois vetores. Então, a primeira é do ponto de vista do viajante, é o viajante como protagonista dessa história. Para mim, acho que a grande questão vai residir o que ele quer e é difícil conseguir. Acho que elas, tanto o Franco quanto a Ana já falaram bastante aqui, né? Quer segurança, quer confiança, quer saber que vai fazer uma viagem e vai voltar bem, quer saber que os protocolos estão respeitados, enfim. Tem muitos e muitos anseios dentro desse novo viajante. É importante que os players da indústria entendam profundamente isso para conseguir se comunicar e seduzir esse cara a voltar a viajar. Eu acho que esse é o primeiro fator, assim. Porque daí sim você consegue construir uma narrativa que vá de encontro com aquele desejo, com aquele anseio. Senão é capaz de você contar uma história que não se conecta, né? Oferecer uma viagem agora para um parque na Disney, que tem aquelas filas, tipo, tá meio fora de contexto, assim. Então, como é que você entende esse anseio, entende esse novo conflito e trabalha em cima dele? Mas isso é só um lado da história, porque o outro lado tem a ver com a indústria protagonista, que aí tem uma outra pergunta que eu acho que é tão ou mais fundamental do que a primeira, porque a primeira está no campo da narrativa, assim, está no campo do que você vai construir de argumento, do que você vai fazer para seduzir, está no campo da comunicação. A outra pergunta, quando a gente olha a indústria como protagonista, e acho que essa é uma pergunta que vale para literalmente todo mundo, é como é que eu contribuo, né? Eu acho que a pandemia cada um de nós, entendendo o que aconteceu aqui no país, né, a desigualdade sempre existiu, mas hoje ela está escancarada e com grandes dramas, né, fortíssimos. Então, cabe a nós, e aí faço um convite, uma provocação, a nós como indivíduos e depois a nós como indústria, entender como é que cada um pode contribuir. E aí, como cada um pode contribuir, também aparece em várias outras coisas, desde um espectro da responsabilidade social, onde as empresas do setor também podem ajudar, até um espectro de, tá bom, como é que eu contribuo para essa experiência ser melhor para o meu viajante? Vou separar por quarto, sim, quarto não, eu vou colocar a tecnologia a serviço da experiência, eu vou criar novos produtos, novas ofertas, novos serviços. Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo deveria responder, e um setor que hoje sofre tanto quanto o do turismo deveria pensar mais e mais sobre isso para poder construir mensagem narrativa a partir de coisas concretas, a partir de entregas que sejam efetivas. Como deixar tudo isso de pé? Eu também não sei a resposta, o Franco já trouxe aqui, quem souber e quiser pôr no chat, fica à vontade, mas mais do que isso, como é que você cria uma narrativa que seja crível, no sentido de estou te oferecendo alguma coisa e vou entregar e consigo embalar isso num bom discurso, numa boa história. Mas não dá para ser dissonante, não dá para você prometer, tá bom, então só vou olhar para os anseios, mas não tenho nada para te entregar, né? Então você precisa encontrar esse lugar onde você, como socialmente responsável, seja como indivíduo, seja como um empresário, parte da indústria, precisa oferecer alguma coisa no cenário que a gente está, e claro que isso que você está oferecendo precisa colaborar e preencher esse anseio desse viajante. E a partir daí, esse é o gatilho para as histórias começarem a ser novamente contadas, novamente experienciadas e depois contadas. Nossa, muito, muito bacana. Interessante o que você falou da contribuição, né? Então, boas histórias fazem isso, né, Marcelo? Ou seja, além de tudo, causa uma transformação, né? O universo conspira contra, aquele personagem passa por uma transformação, vence aquela barreira, aí chegamos no fechamento, que não necessariamente precisa ser uma história feliz ou happy end ou não, mas chega a um final, um fechamento crível, né? Então, as histórias nos cativam por isso. A contribuição foi uma coisa muito bacana que você falou, porque de repente ajuda até a pensar no modelo de negócio que o Franco está falando. Por que não? Fica só dúvida, porque eu também não sei de gente que falar, não sou, né?
guru aqui para poder imaginar o futuro, mas por que não, de repente, com as economias locais, ou seja, então, de repente, não vai ser mesmo o restaurante. Eu estou ativando aquela comunidade e, de repente, passadeiras, e, de repente, gente lavando roupa, e aquele hotel, aquele resort está colaborando com aquela comunidade. Posso só fazer uma construção? Uma construção em cima disso, que eu acho bem emblemática, assim. Além de atuar, de trabalhar no mundo corporativo, também trabalho muito com o setor social, e assim, eu diria que 90% das organizações sociais, com a chegada da pandemia, mudaram a sua atuação. Assim, a escola passou a dar cesta básica, a ONG que cuida da saúde passou a dar cesta básica, não sei quem passou a dar cesta básica. Assim, eles de fato mudaram a atuação deles para poder dar conta de resolver os problemas que também mudaram. E eu acho que isso é uma grande lição para todo mundo, assim, de como é que num novo cenário você passa a... Talvez você vai mudar a sua atuação de verdade, talvez seja por um tempo, mas assim, você transformou o modelo de negócio. Tem um residual no online, mas o online nem chega na periferia, nem chega na casa, e a atuação, o foco é vamos fazer todo o esforço para dar a cesta básica. E está cumprindo o papel emergencial atual que está ali. Tá bom, como é que as empresas podem, de alguma maneira, não vão resolver os problemas sociais do mundo, não é esse o foco das empresas, mas olhar e tá bom, e dar uma mexida nesse modelo de negócio e tentar dar um twist para criar uma contribuição que depois, lá para frente, vai gerar uma narrativa de responsabilidade, de transformação, porque a gente tem esse papel também, né, como agente da sociedade. Excelente, um excelente ponto, né? O mais incrível que é o que o Philip Kotler já falava isso lá quando ele falou do marketing 3.0, ele já falava isso, né? Da responsabilidade social das empresas, né? Que no futuro as empresas vão ter que ter coração, mente e alma. Né? A alma é isso, né? Que nós, como empresa, vamos contribuir para o futuro desse planeta, né? Muito bacana, muito legal. Temos ainda um tempinho para as perguntas. Uma das perguntas, eu acho que a Ana já acabou respondendo, que era a estratégia, né? Que o turismo vai acolher para um nicho de público que, ao ficar preso em casa, né, de repente com a família, etc., que tipo de experiência que eles vão ter? E aí, Ana, você falou, né, sobre family trips, né, que é um caminho, né? Sim, Afonso, eu queria, dentro disso, e reforçando o que eu disse, que o turismo se adapta. Os hotéis, tem alguns hotéis, e não vou citar o nome porque, de novo, não tem autorização para isso, mas é um hotel no interior de São Paulo, um dos melhores, aliás, acho que talvez do Brasil. Ele tem centenas de quartos, ele é super elogiado. E aí, o que ele faz com todos os quartos vazios? Olha só que interessante como você observa, sabe observar bem o mercado e entende o comportamento do consumidor de agora, entende o cenário e não vai oferecer ou aumentar o preço que você vai sair de casa. Esse não é o motivo. Esse hotel fez uma fileira de quartos, 4 quartos ou 3 quartos, um deles transformou em escritório, com tudo que você possa imaginar, internet super boa, impressora e tudo para a mãe e para o pai trabalharem. Nos outros, só acomodação e um monitor só para cuidar das crianças. Então, você vê como que as empresas de turismo se adaptam. Então, as famílias estão indo para esse lugar trabalhar lá. Usa toda a sua máquina que estava parada, que era usada só para férias ou para negócios, para atender as famílias agora. É assim. Este é um bom exemplo, me perdoe a interrupção, mas acho que completando, esse é um bom exemplo de adaptação, de inovação do modelo de negócio. Uma forma de pensar fora da caixa e achar alternativas de se adequar ao momento para adequar suas questões estruturais de negócio com a realidade que a gente está vivendo. Exatamente. Então, é bem bacana essa experiência, bem bacana. Depois você me conta offline o nome do hotel. Não, eu estava pensando aqui, eu vou dizer o nome porque é um empreendedor elogiado, uma pessoa criativa, é o Antônio Dias, do Royal Palm Plaza, de Campinas, que estão fazendo isso. Então, uma vez eu ouvi numa aula, e já que estamos falando aqui no ambiente acadêmico, quando a economia vai bem, o seu negócio vai bem. Quando a economia vai mal, o seu negócio vai mal. Afinal, quem é que manda no seu negócio? É você ou a economia? Ou seja, é você que manda no seu negócio. Né? Muito bom. E o Franco até já abordou um pouquinho esse ponto, então acho que essa pergunta talvez cabe para você, né? E aí, no final, como vão ficar o preço das viagens a partir de agora, né? Será que vão existir promoções para volta, né? Alguma coisa para incentivar a demanda? Eu acho que aí eu tenho uma leitura
e eu também ouvi de alguns especialistas, principalmente de parques temáticos no Brasil, que operam também dentro do nicho de hospedagem, que existe uma demanda reprimida. Eu acho que num primeiro momento, inclusive, a gente vai ver os preços se manterem a níveis estáveis para atender essa demanda de pacote. Resposta. Não, tranquilo, muito bom. Bom, gente, nosso webinar ele é de 1 hora, a gente está passando 5 minutinhos, né? Mas a gente tem um descontinho do tempo que ficou fora do ar, né? Acho que todo mundo entende. Eu queria então fazer só o fechamento. Eu gostaria então que, agora que vocês deixassem uma mensagem, Marcelo, que sempre foi o último a ser chamado, hoje agora eu vou chamar ele primeiro, né? Então, Marcelo, só a mensagem final para a gente aqui. Acho que a minha mensagem tem muito a ver com o final da minha fala, da última fala. Eu acho que no final das contas, assim, é claro que toda essa crise, toda a primeira pandemia e depois a crise que acompanha a pandemia é muito ruim, né? Uma situação muito dramática para todo mundo. Mas se a gente olhar para um outro espectro, eu acho que acaba também sendo uma oportunidade da gente rever nossos valores, as nossas ações, as nossas atividades como pessoas, como empresários e como indústria, porque no final das contas acaba sendo uma situação de muito estresse, de muita pressão, e quando a gente pensa numa história, quanto maior o nível dramático... Participar de uma nova história, que é contar uma história, né? Então, nesse aspecto, eu sou muito otimista. Eu acho que a gente vai sair dessa. Obrigado mesmo, Franco. Ana, suas últimas mensagens aí para a gente. Bom, foi uma delícia participar desse encontro, realmente descobertas muito interessantes. E eu fico pensando assim, enquanto falava o Marcelo, eu ouvi muita gente falando: o que você fez nessa pandemia? Eu limpei armários, eu vi que eu não precisava de tantos sapatos, eu tinha coisa de grife que eu não usava. E eu gostaria de deixar uma mensagem, convidar as pessoas para viajar, mas para viajar para dentro de si mesmas. É uma viagem desconhecida para muita gente, é uma viagem talvez por caminho sem sinalização nenhuma, mas é de um aprendizado fantástico. Quando a gente terminar esse cruzeiro interno e voltarmos a poder viajar, com certeza vamos dar valor para nós e para as outras pessoas, valores diferenciados para as outras pessoas. Então, e se a gente vai continuar a viajar, com certeza, porque a imaginação, ela... O mar é tão claro, então a praia tem águas tão claras e tão moras, a gente precisa pôr o pé na água. Não há inteligência artificial, não há automação que substitua isso. Você falou do Kotler, então se a gente puder dizer que os alimentos que temos hoje, eles podem alimentar a alma, o corpo, o físico e ter também prazeres estruturais, eu acho que a mensagem final é que nós estamos caminhando para o alimento principal, que é o da alma. Então, as viagens serão mais para esses prazeres que trazem conforto à alma e satisfação para a alma. Minha recomendação é: não tenha medo de viajar para dentro de si mesmo. Essa é a viagem mais fascinante que a gente pode fazer. Nossa, muito bom, Ana. Obrigado a todos. Eventualmente, a gente não conseguiu responder algumas perguntas, a gente depois responderemos a todas que foram feitas, tá, pessoal? Em nome do INSPER, em meu nome, né, já que eu convidei amigos, como eu disse desde o começo, agradeço muito aí a presença, a contribuição de vocês. Minha última mensagem vai ser muito mais simples. Eu acho que o nome da escola diz por que a gente faz isso. INSPER significa inspirar, pesquisar e pertencer. E parte de pertencer é a contribuição que nós, né, como instituição, podemos fazer para a comunidade, e distribuir conhecimento é a nossa vocação. Então, muito obrigado a todos, obrigado pela presença, pelas dificuldades que a gente teve técnicas, mas até a próxima. Fiquem ligados aí nos webinars do INSPER, acho que sempre vai ter notícias boas e mensagens boas para todos. Obrigado Franco, Marcelo e Ana Maria. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.